lá, gente, então vamos para o bloco 3, aí, dicas finais, para o 22º exame, vamos continuar falando aí, fazendo uma revisão daquilo que pode ser as nossas peças, ok? Então eu dizia para vocês no último bloco, que eu falei com vocês que se vier uma petição inicial, ou vai ser uma petição inicial do controle concentrado, do controle abstrato, ou vai ser uma petição inicial que se relaciona com o controle difuso, com o controle concreto, ok? Bom, e aí eu comecei falando das petições iniciais que fazem parte ali do controle concentrado. E vamos trabalhando aqui já, as peças referentes às ações do controle concentrado, que é a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF. E eu disse para vocês que elas têm uma coisa em comum, tem os legitimados do artigo 103 como legitimado ativo, ou seja, o enunciado, se cair uma das ações do controle concentrado, o enunciado vai trazer uma daquelas pessoas que estão presentes lá no artigo 103, ok? E eu falei com vocês, olha, se tiver um dos legitimados do artigo 103 como cliente de vocês, pisca a luzinha, fiquem atentos, porque pode ser uma das ações do controle concentrado. Não significa, porém, que vai ser. Vocês terão que investigar outros quesitos, mas se for um dos legitimados do artigo 103, pisquem a luzinha, fiquem atentos, ok? Porque pode ser uma das ações do controle concentrado. E eu disse para vocês que as ações do controle concentrado são ações objetivas, cujo efeito que se quer dela é um efeito erga omnes. A preocupação aqui, ó, é geral, ok? Um dos legitimados, lá do artigo 103, vai te procurar. E ele vai te procurar porque existe uma preocupação geral, uma preocupação para todos, uma preocupação objetiva e, por isso, uma ação objetiva, ok? Tudo bem, por isso, controle abstrato, por isso, controle concentrado, beleza? Se fosse um efeito interpartes, se fosse um caso específico lá do seu José, do senhor João, ou mesmo de uma coletividade específica, que diante de um caso concreto te procure, cuidado, porque aí não estaríamos falando das ações do controle concentrado, mas sim das ações do controle difuso. E aí poderiam ser os remédios constitucionais, as demais ações, ok? Tudo bem? Mas aqui a gente está falando das ações do controle concentrado. Portanto, elas representam aí cerca de 85% daquilo que já se cobrou nos exames de ordem, nas provas prático-profissionais de direito constitucional. Agora, olha só, tem uma coisa importante para dizer para vocês acerca disso. 85% das provas de segunda fase que nós já tivemos foram cobradas as ações do controle concentrado, né, que são o que eu carinhosamente chamo de as nossas meninas, a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF. Nós já vamos falar de cada uma delas agora. A questão é a seguinte, a questão é que, se nós formos observar as últimas provas que foram cobradas, né, se a gente for observar, desde o 19º exame, a OAB, a FGV, vem numa inovação de peças. Como assim, professor? Como assim inovação? Quando eu falo inovação de peças, gente, é porque a OAB tem cobrado nos últimos 3 exames de ordem peças que nunca haviam sido cobradas anteriormente. Ah, é? Quer ver uma coisa? No 19º exame de ordem, eu já disse para vocês, foi cobrada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, peça que nunca havia sido cobrada anteriormente. O 20º exame veio uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, também uma peça que nunca havia sido cobrada anteriormente. No 21º exame de ordem, a FGV cobrou uma ação civil pública, também peça que nunca havia sido cobrada anteriormente. Se nós viermos nessa embalada da FGV de cobrar novas peças, peças que não haviam sido cobradas anteriormente, peças constitucionais, gente, dentro das ações do controle concentrado, está na vez de cobrar uma ação declaratória de constitucionalidade, a famosa ADC. Por quê? Porque a única peça, a única ação do controle concentrado que não foi cobrada ainda em prova, e é uma peça boa de ser cobrada,
é justamente a ação declaratória de constitucionalidade. É uma das minhas apostas, ok? Aí o aluno pergunta, professor, quais são as peças que o senhor aposta que vai vir na prova? Gente, eu aposto em 5 peças. Eu aposto na ADC, ação declaratória de constitucionalidade, eu aposto na reclamação constitucional, eu aposto num habeas corpus que tem muito tempo que não cobra, o remédio constitucional habeas corpus, eu aposto ou num recurso extraordinário ou um recurso ordinário constitucional, ok? Então essas são as 5 peças. Aí o aluno pergunta assim, professor, mas e o mandado de injunção, que o senhor trabalhou exaustivamente com a gente, nas aulas de mandado de injunção, as peças injuncionais, as peças do mandado de injunção, lei nova, 13.300, a FGV não vai cobrar? Não estou dizendo que não vai cobrar, estou dizendo que o mandado de injunção não é agora a minha aposta. Pode ser que no domingo a peça que vai ser exigida de você seja o mandado de injunção. Mas não é a minha aposta porque a FGV não tem como característica cobrar inovação de cara, ok? Então, é uma característica da FGV. Sai uma lei nova, ela não vai cobrar aquela inovação de cara, não. Mas existe o risco de cair o mandado de injunção para vocês? Claro que existe. Não é minha aposta agora, não é mesmo. Mas pode ser que seja cobrado. Agora, não obstante não ser a minha aposta o mandado de injunção para a prova de domingo de vocês com peça, acredito eu que pode ser aí o mandado de injunção tema de perguntas abertas, relacionadas justamente à lei 13.300, ok? Então, mesmo assim, estudem, fiquem atentos, ok? Porque pode vir. As 5 peças, primeiras peças que eu aposto, é isso mesmo, ó, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, porque é a única ação do controle concentrado que não foi cobrada. Reclamação constitucional, porque teve o seu objeto ampliado pelo novo CPC, artigo 988. Agora a reclamação constitucional cabe para qualquer tribunal. Antes não era assim, era só para o STJ, STF. Então, cabe reclamação constitucional para qualquer tribunal. Ok? Além da reclamação, o habeas corpus, porque tem muito tempo que não se cobra habeas corpus e é uma peça também eminentemente constitucional, uma peça constitucional, pode cair no penal também, professor, pode cair no penal, mas é uma peça constitucional, ok? Habeas corpus, muito tempo que não cobra. Recurso extraordinário, recurso constitucional, que são recursos constitucionais e já há algum tempo não cai recurso nas provas de segunda fase constitucional, ok? Professor, então qual seria a sua 6ª opção? A sua 6ª aposta? Então, ok, minha 6ª aposta seria, então, um mandado de injunção com base na nova lei 13.300. Então, revisem essas peças, porque eu acho que será uma dessas aí. Ok, gente? Tudo bem? Então, voltando aqui, olha só. Vamos falar agora, como a gente está falando das ações do controle concentrado, vamos falar, primeiro, da nossa ADI, ok? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos falar dela primeiro. Aqui, ó, qual é o objeto da ADI? Ora, o objeto da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, falei por omissão? Não, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Nós vamos falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão daqui a pouco, tá? A ADI é ação direta de inconstitucionalidade. É quando há uma lei, uma norma, um ato normativo, uma lei federal ou estadual. Ok? Neste caso aqui, no caso da ADI, pessoal, vejam bem, no caso da ADI, um dos legitimados lá do artigo 103 vai procurar pelos seus serviços porque há uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que está violando algum artigo da Constituição Federal. E aí eles te procuram preocupados ali com a situação, né, porque há uma violação constitucional que não pode ocorrer e tudo mais, e pedem para vocês ingressarem com a ação objetiva cabível, no caso, seria a ação direta de inconstitucionalidade. Mas veja, quando vocês trabalharem
essa lei federal ou estadual que está violando o direito constitucional, nós sabemos que haverá o quê? Uma inconstitucionalidade. Ok? Ora, se o objetivo da ADI é declarar a inconstitucionalidade da lei federal ou estadual, nós vamos ter que encontrar essa inconstitucionalidade. E nós sabemos que a inconstitucionalidade, ela pode se dar de duas formas, ok? E vocês terão que falar dessa inconstitucionalidade. Ou a inconstitucionalidade será formal, ou a inconstitucionalidade será material, ok? A inconstitucionalidade, pessoal, ela será formal. Ela será formal quando essa lei federal ou estadual, ela ainda que tenha passado pelo processo legislativo, esse processo legislativo pelo qual passou essa lei, existe nele algum vício, ok? E se existir algum vício nele, esse vício estará demonstrado no enunciado de vocês, ok? Ou seja, é aquela lei federal, ela não teve ali, o quórum suficiente para ser aprovado, ok? Então, aquela lei federal, ela não passou pelo processo legislativo pelo qual ela deveria passar, ou durante o processo houve alguma falha. Quer ver um exemplo? Olha só uma coisa. Pode ser uma emenda constitucional, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Pode. Uma emenda constitucional pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então imaginem vocês, vem cá, produção, imaginem vocês que o objeto da ação de vocês seja uma emenda constitucional que está violando o texto constitucional. E imaginem vocês que o enunciado disse que essa emenda constitucional, ela não passou pelo procedimento que ela tem que passar. Então vamos relembrar aqui. Qual que é o procedimento que uma emenda constitucional tem que passar? Muito simples, né? Ela tem que passar pelo Congresso Nacional em cada casa, né? Vem cá, vamos fazer aqui, olha só. Primeira reunião, segunda reunião, ok? Então, na verdade, vamos melhorar isso aqui. Cada casa do Congresso Nacional. Então, aqui nós estamos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ok? E aí, a gente sabe que a emenda constitucional, para ela ser aprovada, ela tem que passar em 2 reuniões em cada uma das casas do Congresso Nacional. E em cada uma dessas reuniões, a emenda constitucional, ela tem que obter 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada casa, ok? Então, olha só. A emenda constitucional, para ela ser aprovada, né, no entanto aqui ela é só PEC, ela tem que passar por esse procedimento. 2 reuniões em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. E em cada uma das casas do Congresso Nacional, ela deve obter o quê? 3/5 dos votos dos seus respectivos membros. Imaginem vocês que o enunciado narre para vocês que a proposta da emenda constitucional, ela foi aprovada, porém, ela foi publicada, mas ela não obteve o quórum suficiente. Olha, ela obteve aqui apenas 2/5 dos votos em uma das reuniões e mesmo assim ela foi publicada. Ok, gente, há um vício formal. Há aqui um vício formal que faz com que essa PEC seja inconstitucional. E ela será inconstitucional justamente sobre o aspecto formal. Veja que ela não passou pelo procedimento que deveria passar. Ou ainda que tenha passado pelo procedimento, esse procedimento não foi suficiente para que ela pudesse ter sido ali aprovada. Ok, gente? E aí estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal. Beleza? Agora, a inconstitucionalidade material é aquela que viola o direito material. Ok? Ela viola diretamente um artigo da Constituição, ela viola o conteúdo de um artigo da Constituição. Ok? Então veja, se por acaso
cair uma ação direta de inconstitucionalidade, saibam, o objetivo é declarar aquela norma inconstitucional, aquela lei federal ou estadual inconstitucional. Essa inconstitucionalidade pode se dar de duas formas. Ou a lei é inconstitucional sob o aspecto formal, ou a norma, o ato normativo, a emenda constitucional, ela é inconstitucional sob o aspecto formal, ou ela será inconstitucional sobre o aspecto material. Professor, pode ter os dois na prova? Pode. Pode ter os dois e pode ser que vocês tenham que descrever, transcrever sobre ali as duas inconstitucionalidades presentes, ok? Beleza, gente? E aí, professor, como é que fica a minha peça? Então, vem cá, vamos fazer um resumo aqui. Vou apagar aqui só para vocês verem, tá? Vamos fazer aqui a estrutura de uma ADI, legal? Então, aqui nós vamos ter um endereçamento. Endereçamento, ok? E o endereçamento da sua ADI será sempre para o STF, ok? Como é que vai ficar, professor? Excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok. Depois vocês vão fazer o preâmbulo. Um dos legitimados, lá do artigo 103 da Constituição. Ok? Os dados dele, a qualificação dele, melhor dizendo, representado por advogado, no caso você ali, vai estar sendo representado por ele, né? Representado por meio de seu advogado, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, vem perante Vossa Excelência propor, com fulcro, no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, e com fundamento na Lei 9868, de 99, propor ação direta de inconstitucionalidade, ok? Então, vem cá, vamos lá. Aí vocês vão fazer o preâmbulo, colocou lá o nome iuris da peça, ação direta de inconstitucionalidade, em face de quem, gente? Em face de quem? Em face daquele que deveria produzir a norma, daquele que produziu a norma inconstitucional. No caso, o Congresso Nacional, ok? Congresso Nacional, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o número de CNPJ 3 pontinhos, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos. Pelos fatos e fundamentos que se seguem. E aí nós vamos lá para a parte primeira dos fatos, onde vocês vão narrar que há a inconstitucionalidade, que foi produzido pelo Congresso Nacional, foi editado pelo Congresso Nacional, proposta de emenda constitucional número X, número tal, isso o enunciado vai trazer para vocês, né, gente? E que essa emenda constitucional, ela viola dispositivos da Constituição. E vocês vão escrever isso de maneira resumida aqui na sua peça, beleza? Depois da parte dos fatos, olha só, a gente já viu, vocês vão para aquela parte que vocês gostam de chamar do direito, né? Dos fundamentos. E aí, como nós estamos numa ação direta de inconstitucionalidade, não é isso mesmo? Então vocês vão colocar lá, foro competente, do foro competente. Vocês vão colocar do cabimento e vão fundamentar, tá, gente? Quando eu falo colocar aqui, eu estou dando apenas a estrutura da ação. É claro que vocês vão fundamentar. Por que que o STF é o órgão que vai julgar a ação direta de constitucionalidade? Onde que está escrito isso? Em qual artigo está escrito isso? Vocês vão fundamentar. Tem o artigo na Constituição, bonitinho, 102, inciso 1, a linha A, ok? Por que que cabe a ação direta de inconstitucionalidade? Ora, também tem os fundamentos, tem os seus artigos que vocês vão fundamentar e vão relacionar o caso concreto. Depois, foro competente, cabimento, vocês vão falar da legitimidade. Ok? E aí aqui a gente sabe, ó, que a legitimidade ela vai ser
ativa e ela vai ser passiva. Vocês estão percebendo como que a estrutura da ação é muito parecida com aquela estrutura que eu fiz no primeiro bloco aqui de dicas finais? Que o que vai mudar realmente é só aquilo inerente àquela ação, gente? É isso, muda pouco, ok? Então vem cá. Legitimidade ativa. É claro, vocês vão fundamentar utilizando o legitimado que te procurou lá no artigo 103. Lembrando que se ele estiver presente nos incisos 4, 5 ou 9, vocês devem mostrar a pertinência temática na ação de vocês. O que é a pertinência temática? É um nexo causal que liga ali o seu cliente aquele objeto principal da ação, qual que é o interesse dele de propor a ação direta de inconstitucionalidade. Ele tem que demonstrar essa pertinência temática somente nos casos dos incisos 4, 5 e 9. Os demais não precisam demonstrar a pertinência temática porque são chamados de legitimados universais. Agora, aqueles que devem demonstrar a pertinência temática, eles são chamados de legitimados especiais e devem mostrar esse interesse, esse nexo causal no objeto da ação, ok? Pois bem, aqui na legitimidade ativa, então, vocês vão ter que escrever um parágrafo, fundamentar por que que o cliente de vocês, olha aqui comigo, produção, por que que o cliente de vocês é legitimado para propor aquela ação e na qualidade de ser um legitimado especial, onde que está a pertinência temática? Ok? Onde está o interesse dele nessa ação aí? Ok? Tudo bem? Então tem que demonstrar aqui a chamada pertinência temática. E a passiva? Ora, a passiva a gente sabe que é o Congresso Nacional, não é? É o Congresso Nacional. Mas por que é o Congresso Nacional? Será que existe algum artigo na Constituição que fala que o Congresso Nacional ele é responsável por elaborar aquela lei que está ferindo a Constituição? Será que tem? Então, se tiver, vocês devem fundamentar aqui na legitimidade passiva. Ok? Professor, mas o objeto da ADI não é uma lei federal ou estadual? E se a lei for estadual? Ah, gente, se a lei for estadual, aí vai poder entrar com ação direta de inconstitucionalidade? Vai, não tem problema nenhum não. Mas no polo passivo, é claro que não é o Congresso Nacional, mas sim a Assembleia Legislativa daquele respectivo Estado. Ok? Professor, eu posso colocar o governador no polo passivo daquela lei estadual? Ora, pode, porque se ele participa do processo legislativo, pode. Professor, se for uma lei federal, junto do Congresso Nacional, eu posso colocar o presidente da República no polo passivo junto? Pode, pode. O presidente da República, ele não participa através da sanção, ele não participa ali do processo legislativo, portanto, pode figurar no polo passivo da ação direta de inconstitucionalidade, sim. Ok? Beleza. Continuando a estrutura da nossa ação, do foro competente, do cabimento, da legitimidade, e claro, nós vamos lá no fulcro, no ponto, na violação do direito. É a tese principal da sua peça, é o motivo pelo qual você está ingressando com aquela ação, ok? E aí, gente, olha só, qual é o direito violado? Vocês vão colocar da violação à Constituição, ou simplesmente, olha, da inconstitucionalidade da lei. 3 pontinhos. Ou da inconstitucionalidade da PEC, ou da inconstitucionalidade do ato normativo. Depende daquilo que o enunciado vai trazer para vocês. Ok? Professor, eu posso colocar aqui, simplesmente substituir esse título por do mérito? Pode, é a mesma coisa, tá? Mas vocês já são advogados, falta só um tiquitinho assim, só aprovação na OAB
para efetivamente se tornarem advogados, então vocês podem trabalhar de uma forma mais técnica. Vocês são constitucionalistas. Então, ao invés de escrever do mérito, eu vou demonstrar conhecimento para o meu examinador. Ora, se a minha ação é uma ADI, o meu mérito vai ser a inconstitucionalidade da lei, ou a inconstitucionalidade da norma, ou a inconstitucionalidade daquilo que está como objeto ali da sua ADI. Ok? E aí lembrar que nesse tópico você vai ter que falar. Se existir inconstitucionalidade formal, você vai ter que falar. Se existir inconstitucionalidade material, você vai ter que falar. E aí você vai ter que demonstrar. Se houve violação formal ali no processo de elaboração da norma, que é inconstitucional, o objeto da sua ADI, você tem que demonstrar com artigo onde que foi violado. Qual parte do processo legislativo foi violado? Se a lei é inconstitucional materialmente, vocês vão ter que demonstrar qual artigo que foi desrespeitado. Qual artigo da Constituição foi ali violado, ok? Beleza, gente. Foca na estrutura da ação aqui, por favor, José. Foca na estrutura da ação. Focando na estrutura da ação, nós vamos partir para o próximo item, ok? E eu disse a vocês no bloco passado, no bloco passado, que o próximo item aqui, olha, seria o quê? Tutela provisória, não é? Só que eu disse a vocês que o que é tutela provisória? É aquela urgência. A urgência que você percebeu ali no enunciado, que foi passado para você. Só que eu falei que a urgência, o novo Código de Processo Civil trata como tutela provisória, certo? Mas vejam bem. Eu disse para vocês que a nomenclatura dessa tutela provisória vai depender se a ação que vocês estiverem trabalhando tiver lei própria, tiver lei específica. E ela tem? Tem, gente. A ação direta de inconstitucionalidade, ela está disciplinada na Lei 9868. E se vocês observarem, lá na Lei 9868, vocês vão ver lá no artigo 10 que cabe o quê? Medida cautelar. Medida cautelar. E claro que vocês vão fundamentar a medida cautelar de vocês, demonstrando que há o periculo in mora, que há o fumus boni iuris, ok? É aqui. Depois, vocês vão para o 4, pedidos e requerimentos. Pedidos e requerimentos. Nos pedidos e requerimentos, eu já disse para vocês, vocês vão ter que pedir a concessão da medida cautelar, porque é urgente. Vocês vão ter que pedir para citar o réu. Vão ter que pedir para intimar o PGR. Vão ter que pedir para intimar o AGU. Vão ter que pedir a procedência do pedido principal, qual seja? A procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da lei tal por violar o texto constitucional. Ok? Professor, mas eu tenho dificuldade para identificar pedidos. Gente, todo mundo me fala isso. Não tem que ter dificuldade. A gente sabe, a peça ela serve para uma coisa. Qual é a coisa que a ADI serve? Qual é o objetivo dela? Declarar a lei inconstitucional. Pronto, esse é o meu objetivo principal. Esse é o meu pedido principal. Há uma série de requerimentos que eu devo fazer. Há uma série de pedidos que eu devo fazer. Por exemplo, há uma urgência. Então eu vou pedir essa urgência. Vou pedir para que conceda essa urgência aí. Ok? Tenho que pedir para citar o réu? Tenho que pedir para citar o réu. Tenho que pedir para intimar o MP? Tenho que pedir para intimar um MP. Professor, onde que está isso? Gente, vai estar na frente de vocês. Vai estar junto com vocês, no vademecum de vocês. Basta vocês pegarem aí, ó, o vademecum de vocês, ou peguem a apostila de vocês, e marquem todos aqueles artigos que representam os pedidos e requerimentos da ADI. Está na lei. Está na lei.
Inclusive, por exemplo, olha só, a juntada das cópias integrais do ato impugnado, procuração do advogado constituído e demais documentos comprobatórios, está na lei. Isso é um requerimento. Você tem que fazer isso aqui, ó, nos pedidos. Ok, gente? Tudo bem? Depois de pedidos e requerimentos, vocês vão fazer o fechamento da peça. Dá-se a causa o valor de R$1.000. Termos em que pede deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, é isso. Professor, vem cá, obrigado, você me mostrou aqui toda a estrutura da peça. Eu posso, ao invés de escrever do direito, não quero escrever do direito, vamos economizar a linha. Eu posso colocar um título 1 do foro competente? Pode. Título 2 do cabimento? Pode. Título 3 da legitimidade? Pode também, problema nenhum não. Título 4, do mérito, né, ou da inconstitucionalidade da lei, pode. Aí seria 5 aqui, medida cautelar, pode, e o pedido seria 6, pode. Gente, a estrutura é de vocês. O que vocês devem fazer na peça de vocês é isso aqui. É falar sobre todos esses aspectos que eu acabei de falar com vocês, porque são eles que são pontuados pela FGV, ok? Então, vamos ficar por aqui. No próximo bloco, vamos continuar trabalhando com as ações do controle concentrado. Ok? Um abraço, até já. Tchau, tchau.